Vamos abordar diversos aspectos aqui da depressão e vamos abordar agora inicialmente os sintomas. E é claro que abordar os sintomas aqui não é para que você faça o seu próprio diagnóstico. Para o diagnóstico da depressão é necessário ter uma especialização de fato, é necessário ser um especialista nesse diagnóstico. Então você deve procurar um especialista. Vamos abordar aqui rapidamente os sintomas para que essa informação lhe sirva como um alerta. Então você perceber em si mesmo uma possível depressão ou em alguém que você ama e assim você procurar ajuda, beleza? Então entendam dessa maneira. Falando de sintomas então, vamos começar. A anedônia é um dos sintomas. O que seria anedônia? É a falta de prazer nas coisas que você já tinha prazer. Por exemplo, caminhar com o cachorro, né? É algo que nos dá muito prazer, mas a pessoa na depressão começa a não ter mais este prazer. Brincar com os filhos, fazer uma caminhada, meditar, coisas do dia a dia que essa pessoa tinha um certo prazer, agora ela não tem mais. Essa é a anedônia. Outra característica, outro sintoma é a própria tristeza, né? Evidentemente a tristeza é uma característica. A culpa também, se sente culpado, é uma característica da depressão. O choro, evidentemente, é uma característica da depressão também. Pensamentos delirantes negativos, ou seja, não importa qual a situação, a pessoa aproveita e cria toda uma história, uma narrativa onde ela é super negativa, por exemplo, e frequentemente é culpada também por tudo isso que está acontecendo negativamente. Então existe uma narrativa delirante negativa, tá? Uma outra característica seriam os sintomas vegetativos, tá? Nos sintomas vegetativos eu citei alguns aqui, anotei alguns. Uma das características é a exaustão, né? A exaustão, a pessoa se sente realmente sempre muito cansado. Outra característica é a alteração do apetite. Muitos deixam de comer, outros têm uma inclinação a comer, por exemplo, mais carboidrato. É uma característica, vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Alterações no sono também. Então, frequentemente existe uma alteração na arquitetura do sono. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. E começa, por exemplo, a acordar às 2 da manhã, às 4, não consegue mais dormir, entre outras alterações, tá? E também existe uma associação com a ansiedade, né? A depressão e a ansiedade, elas possuem uma interseção muito importante. É importante você saber disso, ficar ciente disso também, beleza? E agora falando de alterações químicas, mais especificamente da depressão, vou fazer alguns apontamentos aqui, beleza? Existe como alteração a interrupção das vias do prazer, né? É uma coisa que você já poderia estar imaginando. Na verdade, são alteradas muitas vias, muitas coisas. Vamos focar em alguns principais aqui. Existe a interrupção, então, das vias do prazer. Por exemplo, nessas vias do núcleo accumbens, por exemplo, e do núcleo tegmental ventral. São áreas neurocientíficas, áreas do cérebro. Você não precisa decorar essas áreas, mas algumas pessoas gostam de saber. Então, são dois exemplos de alterações das vias do prazer. Alterações no núcleo accumbens e também tegmental ventral, ok? Essas áreas, elas são ricas no neuromodulador dopamina. Você já deve ter ouvido falar muito de dopamina por aí. Aqui no canal você já viu o quanto a dopamina é importante para a nossa competência de foco. Por exemplo, é um neuromodulador, ou seja, ele modula as reações, né, neurônios e sistemas globais de neurônios para certas funções. No caso do TDAH, por exemplo, uma das principais alterações são os níveis de dopamina. Então, na depressão também tem uma alteração na dopamina e isso corresponde a sintomas característicos dessa alteração e vamos ver daqui a pouquinho quais são essas. Falando de neuromoduladores, é muito interessante esse pensamento, essa reflexão biológica, neurobiológica da depressão, porque são alteradas muitas coisas, é claro, mas cientificamente existem 3 neuromoduladores alterados como uma boa base, que seriam a serotonina, é claro, que você já deve ter ouvido falar, vamos falar mais sobre ela, também a dopamina, que eu acabei de citar, e também a norepinefrina. Então, as alterações desses neuromoduladores provocam sintomas característicos. Vou citar alguns aqui de exemplo para você, pensando nesses neuromoduladores, ok? Isso é muito importante você entender a alteração desses neuromoduladores e o que ele promove de sintoma, porque isso vai nos dar uma estratégia de correção, uma estratégia de tratamento pensando nesses neuromoduladores, ok? Nessa alteração química, entenda dessa maneira. Bom, característica, norepinefrina, por exemplo,
A alteração da norepinefrina gera os efeitos psicomotores da depressão. Por exemplo, a exaustão, né, o cansaço, a fadiga. São características de alterações, sintomas direcionados mais frequentemente, prioritariamente à alteração da norepinefrina. A dopamina promove, por exemplo, a anedônia, que nós acabamos de comentar, a falta de prazer nas coisas que você já sentia prazer. Então a dopamina promove esses sintomas na depressão. E a serotonina está ligada aos sintomas característicos emocionais da depressão mesmo, né? Como o choro e aquelas outras alterações direcionadas à depressão, falando especificamente da emoção, ok? Então é interessante você entender isso, alteração de 3 neuromoduladores e quais os sintomas eles promovem. Deixa aqui os seus comentários aqui embaixo, na área dos comentários. Deixa o que você achou da aula, deixa suas perguntas para eu responder. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva e deixa seu like aqui se você gostou dessa aula. Fique ligado que em breve teremos mais conteúdo sobre a neurobiologia da depressão, trazendo conhecimento científico de alto nível para você aplicar no seu dia a dia e melhorar a sua qualidade de vida. Um grande abraço, a gente se vê na próxima aula.